que nos últimos tempos uma coisa tem me chamado bastante atenção? Quem aqui já trabalhou ou trabalha com IA? Tá. Quem... Não, você não falou isso. Eu vou deixar para lá. Sabe o que é muito engraçado? Que quando eu comecei a trabalhar com banco de dados, eu chegava, me perguntava, e aí, você trabalha com o quê? Ah, com banco de dados. E aí todo mundo na minha casa me olhava, tipo assim, coitada, né? Ela trabalha com alguma coisa que ninguém conhece, ninguém sabe o que é. E as piadas só eu entendia mesmo, mas só eu dava risada e estava tudo bem. Eu era a pessoa estranha da família e já tinha aceitado esse fato. De uns arruma meu e-mail, conserta a impressora, umas coisas bem... De uns anos para cá, a gente teve uma virada, porque os profissionais de tecnologia começaram a virar pessoas bem vistas pela família. A minha família inteira acha que eu sou rica. Não, é sério, gente. Meus afilhados me pedem presentes assim meio absurdos. Porque todo mundo começou a achar que, nesse boom de inteligência artificial, eu estou milionária e posso escolher tudo o que eu vou fazer. Crio robôs. Todo mundo imagina que eu fico sentada o dia inteiro olhando para o monitor, enquanto automaticamente meu trabalho é feito. Automaticamente. E esse é meu trabalho, criar coisas que fazem o meu trabalho para mim. Quando, na realidade, nada disso é verdade. Uma ilusão tremenda. Então, eu estou nesse mundo louco de dados, inteligência artificial, há 20 e poucos anos. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Monteiro. Passei por diversas empresas, diversas tecnologias, diversos PGConfs. E é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto muito pelas possibilidades que eu tenho. Então, para quem está na dúvida e não sabe muito para que área vai, a área de dados ela te dá esse leque de opções. E uma coisa que foi muito engraçada foi que eu comecei a conversar com uma pessoa super legal e ela começou a me falar sobre automatizações no banco de dados. E, cara, na ideia dela, o banco de dados tem IA para tudo. Como se fosse uma coisa normal, meu banco de dados, ele analisa minhas queries, define as minhas configurações, ele mesmo se ajusta. E eu fiquei parado olhando e falei, meu, que legal, né? Que mundo fantástico é esse? O fato é que, para quem trabalha com dados, nos últimos anos, agora nós passamos a ser vistos, e mais do que isso, nós passamos a ser muito, muito mais necessários. Não existe IA sem dados. Não existe IA sem dados de qualidade. Não existe IA sem dados disponibilizados no momento certo. E quem faz tudo isso? Então, o que muda para nós no momento onde tudo o que nós falamos tem a ver com IA? O que muda dentro do Postgres quando nós falamos de eu quero usar IA para tudo? Cara, uma coisa que foi muito engraçada, esses tempos a minha mãe falou para mim que eu estava virando uma pessoa muito negativa. Eu fiquei tipo assim, nossa, o que aconteceu, né? Porque todos os projetos eu estava recusando uma parte. E isso acontece porque a maioria dos projetos envolvia IA quando não tinha ou não tinha dados, ou não tinham DBA, ou queriam investir em IA sem investir num banco de dados. Eu falei, eu só prezo pelo meu nome, tipo assim, né? Melhor negar do que fazer alguma coisa que
Não vai rolar. Então, não tenham a ilusão de que na próxima versão do Postgres ele vai ser um banco de dados autônomo, vai resolver tudo sozinho com IA, terei milhares de extensões mágicas resolvendo todos os meus problemas, porque não vai ser assim. E até um questionamento esse é o caminho? Bancos de dados autônomos resolvendo todos os problemas usando IA? Não, gente. Esse não é o caminho. IA para resolver algumas coisas? Sim. A nossa função como administradores de bancos de dados, a nossa função como pessoas que vão disponibilizar os dados, ela continua existindo porque temos vários critérios que precisam ser respeitados. Então, essa história de que a IA vai substituir os DBAs, cara, eu já cansei de discutir sobre isso. Todas as vezes que tentam substituir o DBA por milhares de automatizações, automações, algoritmos, queria um caso de sucesso integral. Eu vi muito mais casos onde precisa do DBA para corrigir alguma coisa que aconteceu por conta de uma automação. E as automações elas são específicas. Então, não se iludam e não tentem resolver o mundo, criar um chat GPT de Postgres que faz tudo. É muito ambicioso. Então, vamos começar com algumas coisas importantes. A definição de IA ela já traz a importância dos dados. Então, para existir IA, precisamos ter uma quantidade de dados considerável. Temos os algoritmos, temos os modelos, mas temos o fator dados. E ele é extremamente importante. Então, o Postgres entra neste pilar, principalmente. E aí, como assim o Postgres vai entrar neste pilar de como que eu tenho o funcionamento da IA usando o Postgres? E aí começam as coisas legais. O Postgres não tem IA diretamente, não tem grandes... ele não é um banco de dados autônomo, mas ele tem características que simplificam projetos de IA. E aí começa a ficar legal. Porque eu consigo ter análise próxima de tempo real, tenho suporte a grandes volumes de dados, eu tenho extensões muito boas e algumas outras possibilidades também. Então, começando pelo JSONB. Por que o JSONB é legal? Porque ele é otimizado, porque ele é semi-estruturado, porque eu consigo trabalhar com mais de um tipo de dados utilizando o Postgres. Então, eu não vou precisar criar um MongoDB para trabalhar com dados do tipo JSON. Posso trabalhar dentro do Postgres e vou ter um desempenho excelente. E esse já foi assunto de várias palestras aqui no PGConf. Foreign Data Wrapper. Cara, fazer ETL não é um problema. Manter a ETL é um problema. Porque você precisa garantir que ela tem alertas, você precisa garantir a monitoração, você precisa garantir que ela funciona do modo adequado. Então, por que não fazer isso dentro do Postgres? Por que não buscar dados de outras fontes utilizando o Postgres? Porque aí eu simplifico toda essa parte de administração e consigo fazer isso de uma forma bem simples. Esse também já foi um assunto do PGConf, de outros PGConfs. E aí, começa a parte divertida da história. Porque a gente fala muito de machine learning, mas o que eu faço com o Postgres e machine learning? O que ele me oferece de vantagens? A possibilidade de escrever scripts em Python dentro do Postgres. E aí também, novamente, eu
simplifico a minha rotina de administração, eu tenho a integração nativa do Postgres com o Python e com o R, e eu consigo fazer análises complexas dentro do Postgres. Então, eu trago a responsabilidade de criar o script para mim, mas eu utilizo recursos já existentes. O Madlib é muito legal. Por quê? É uma biblioteca de algoritmos. Então, eu já tenho muita coisa pronta com ela. E eu vou poder utilizar algoritmos de regressão, classificação, mas vou executar tudo isso dentro do banco. E aí vamos fazer uma pausa, né? Porque no mundo ideal, é lindo falar que eu vou executar tudo isso dentro do banco. Eu adoro essas possibilidades, assim. Elas são totalmente utópicas, tá? Vamos voltar para a realidade. Um banco de dados de varejo, recebendo milhares de transações por segundo. Você vai colocar no banco de dados um algoritmo de machine learning? Você pode, está disponível. Tem exemplos. Maravilhoso! Mas aí, a sua arquitetura de dados tem que pensar, tenho recursos? Quanto que eu vou consumir do meu banco com o algoritmo de machine learning em dados que estão chegando? Será que o hardware que eu tenho é suficiente para esse tipo de transação, para esse tipo de divisão de processamento? Será que eu criei ou estou criando alertas o suficiente para acompanhar o desempenho do meu banco durante a execução de um algoritmo de machine learning? Eu preciso de dados próximos de tempo real? Porque eu vou contar para vocês, né? 99% dos casos, os dados necessários são históricos. Mas o seu cliente sempre vai falar, preciso dos dados de 1 segundo atrás. Aí você para e fala, tá, mas por quê? Quase nunca ele vai te justificar. Mas acontece bastante. Então, é importante saber que temos os recursos, temos as possibilidades. A maior parte deles são simples para desenvolvedores, são simples, como as bibliotecas, usar Python dentro do Postgres. Tá? Para quem conhece desenvolvimento com Python, é tranquilo. Usar bibliotecas, o Madlib, também é tranquilo. Agora, usar JSONB não vai ser tão tranquilo para um desenvolvedor. Usar o Foreign Data Wrapper talvez não seja tão tranquilo para um desenvolvedor. Os papéis, eles seguem bem atribuídos. Se eu tentar falar que o desenvolvedor, o engenheiro de machine learning, pode mexer com todos esses recursos, provavelmente eu estou dando um tiro no meu joelho. Então, tenham muita atenção com a atribuição de acessos e com as possibilidades que vão ser dadas para cada um. Só por experiência própria de quem já viu desenvolvedor falar assim, não, mas agora eu crio o índice. Nunca passaram por isso? Desenvolvedor pedindo acesso para criar índice, coisa desse tipo? Gente, é maravilhoso, porque eu parava assim, tipo, ficava pensando. E aí, cara, que índice você vai criar? Um dia eu deixei no banco de desenvolvimento. Tudo bem, eu deixei porque o gestor mandou. Não foi por boa vontade, não. E aí o cara criou um índice com todos os campos da tabela. E é sério, eu fiquei parada assim, olhando, tipo... Também. Eu fiquei pensando comigo, qual é o planeta que eu vivo? Porque não é o mesmo que ele. Não pode. Então, cuidado com os acessos e os recursos. Aí sim, mesmo falando de índices hipotéticos,
não é um recurso para o desenvolvedor, é um recurso para o DBA avaliar se os índices que ele está criando são eficientes ou não. O lance aqui é, legal, você vai criar um índice hipotético no seu ambiente de produção. Outra coisa, quem vai criar não é o desenvolvedor também, com essas combinações malucas. Mas é um recurso bacana para verificar se as suas estruturas que estão sendo criadas para trabalhar com IA, elas são eficientes ou não. Então, sempre avaliem, sempre analisem se vocês têm índices o suficiente para utilizar o recurso fofinho, utilizar um script Python, enfim. Aqui, eu deixei um coração, porque não precisa falar o quanto o Postgres se destaca na manipulação de grandes volumes de dados. Eu diria que é um dos diferenciais e é uma das coisas mais lindas e tranquilas da humanidade. Tranquila nem tanto, né? Mas é uma das coisas mais lindas da humanidade. Os recursos para manipulação de grandes volumes, eles são extremamente importantes em tempos de IA, porque não existe IA com 1 GB de dados. Quer dizer, existe uma IA zoada, mas é melhor deixar para lá. Esses recursos são bem bacanas de sempre ter em mente. Particionamento, processamento paralelo são 2 recursos para ter na manga. E 2 recursos para sempre prestar atenção, porque exigem manutenção. Porque exigem que você erre pouco. Porque o seu ambiente de desenvolvimento, por exemplo, ele é muito diferente de produção. E você vai escolher um desses recursos, será que ele vai ser tão efetivo? Será que você fez as melhores escolhas? Então, escolham com cuidado, mas se vai utilizar IA, se vai trabalhar com volumes de dados muito grandes, são recursos que não podem ser deixados de lado. Porque, senão, você vai colocar um algoritmo lá, lindo, maravilhoso, que demora 3 semanas para rodar. Então, esse não é o objetivo. Esse recurso eu achei legal, o Toast. Não usei ele em produção. Até porque levanta algumas questões sobre o armazenamento de objetos muito grandes dentro do banco de dados. Na minha época, nossa, agora é tipo tia, né? Na minha época, tal, você usava outras recomendações de arquitetura para trabalhar com, por exemplo, arquivos dentro do banco de dados. E, por isso, eu sou muito resistente a essas novidades. Tipo, não consigo, gente, estou sendo honesta aqui com vocês. Legal que existe, mas a tia não consegue utilizar. Mas é interessante que eu consigo armazenar, por exemplo, uma imagem dentro do banco de dados e utilizar essa imagem depois em um algoritmo de visão computacional. Maravilhoso. Tendo um banco de dados separado, tendo todos aqueles critérios para acesso e não ser um tiro no joelho. E aí eu pergunto, eu falei de vários recursos, várias coisas novas, ou não tão novas, que podem ser combinadas para esse momento onde nós utilizamos, onde IA é a grande vedete do momento. É complexo você chegar e falar assim, para o seu gestor, oi, tudo bem? Hoje eu vou automatizar o banco de dados. Ele vai falar, tá, para quê? Qual é a vantagem competitiva que você está me trazendo, automatizando todo o meu banco de dados? Qual é o risco que você me traz? As empresas, elas querem usar IA, mas elas querem usar IA para coisas assim aleatórias, não necessariamente para tarefas que elas acham que estão caminhando bem.
Podemos criar novas funcionalidades? Podemos automatizar? Sim. Temos recursos? Sim. O que nós precisamos? De cuidado. De cuidado para não criar todos esses recursos dentro de um banco de dados, que é um banco transacional e que está recebendo as minhas transações e que eu não posso correr nenhum risco de não receber ou de perder os dados. Ah, mas Dani é um DW, Dani é um banco de dados histórico, Dani é um banco de dados que tem um grande volume e eu quero fazer análises mais rápidas. Então, sim, temos um ambiente propício para diminuir o trabalho de mandar dados para fora do Postgres, depois trazer os dados para o Postgres, depois exibir os dados. São possibilidades incríveis. O Postgres não é um banco de dados autônomo, não vai ser, pelo menos eu acredito que pelos próximos anos não vai ser. Mas ele é um banco de dados que ele é muito bom no que ele se propõe a fazer. Alguém aqui sabe fazer crochê? É sério, sabe? Ah, tricô é mais difícil. É crochê diferente de tricô, gente. Tricô tem 2 agulhas, crochê tem uma só. Olha só, eu sempre via a minha mãe fazendo crochê. Aí, um belo dia, eu olhei e falei assim, isso deve ser simples de fazer. Vou aprender e vou fazer um lenço até para uma festa daqui a uma semana. Porque ela faz rápido. Não, eu tive. Foi uma humilhação atrás de outra. Porque aí eu descobri que não era simples, eu descobri que ela faz rápido, eu não faço rápido. E depois que eu terminei, ela ainda virou para mim e falou assim, você precisa tomar mais cuidado que o seu ponto não é tão bem feito. Aí eu fiquei meio assim, chocada, né? Tipo, achando que eu estava dominando tudo. Aí um dia eu sentada fazendo crochê, veio uma velhinha e falou para mim, você está aprendendo, né? Segunda humilhação. O ponto que as duas me falaram é que todas as vezes que eu queria fazer alguma coisa com crochê, eu queria fazer desenhos, flores e não sei o que. E minha mãe falava, faz o básico bem feito. Aprende a fazer o ponto alto bem feito. E a velhinha, que não conhecia minha mãe, me falou a mesma coisa. Então, isso serve para diversos setores. Quando eu falo de administrar um banco de dados em tempos de IA, o que muda? Muda que eu tenho outros usuários. Muda que eles estão cada vez mais me pedindo dados. Muda que eles precisam de dados de forma cada vez mais rápida. Mas eu continuo tendo um grande volume de dados, eu continuo tendo vários recursos para lidar com esse grande volume de dados. Não mudou. O básico do crochê bem feito está lá. Agora, que o básico está bem feito, a gente pode partir para outras coisas, desde que eu consiga controlar o que eu estou fazendo. Então, se por um lado faltam funcionalidades que deixem o Postgres autônomo, faltam. Sobram pessoas me pedindo dados. E disponibilizar grandes volumes de dados não é uma novidade. Não é uma coisa que nós nunca fizemos, não. Desde, sei lá, qual versão do Postgres, temos funcionalidades, temos códigos, temos extensions para disponibilizar dados de forma muito rápida. Então, precisamos continuar fazendo o que fazemos muito bem, entregar dados. O que aconteceu é que durante muito tempo, a qualidade ela não era um fator tão considerado. Eu precisava entregar um software. E aí, como que estavam esses dados? Eles não eram, tipo, eu vou atrasar 2 meses a entrega do sistema porque preciso de qualidade desses dados. Não acontecia bem assim. O problema é que, quando eu falo de IA, se eu não tomar cuidado com a qualidade dos dados,
eu trago os vieses. Todos os nossos dados refletem as nossas visões, de uma forma ou de outra. Quando eu uso dados sem garantir a qualidade deles, eu levo para a IA os meus vieses, os vieses de quem produziu aqueles dados. E aí que surgem as IAs trazendo respostas absurdas, sexistas, machistas e etc. O que vai acontecer agora é que, como eu consigo processar grandes volumes de dados com o Postgres, mecanismos para avaliação da qualidade dos dados, eles começam a ser muito importantes. E aí, até surgem algumas perguntas. Poxa, eu quero automatizar o mundo. Poxa, mas eu tenho que analisar esses dados para disponibilizar. A qualidade, ela foi o assunto do meu mestrado, foi qualidade de dados. E um dos fatores são justamente os vieses, para que não prejudique a saída. Legal, você quer um projeto de IA de sucesso? Projeto de IA de sucesso, ele tem dados de qualidade. Então, não vai ter como fugir. E vai ficar muito evidente. Mas ótimo, sua colocação foi ótima. E é interessante que, assim, como a IA é ferramenta para os usuários, agora, testarem, usarem nos seus modelos e afins, surgem outras responsabilidades, surgem outros papéis. A governança, ela deixa de ser o cara chato, porque, vocês já trabalharam com governança de dados? Você é chato, você é odiado pelo pessoal de dados, você é odiado pelo pessoal de TI, pelo pessoal de negócio, cara. Dá uma crise existencial, assim. E a governança, ela deixa de ser o cara chato e passa a ser o cara mais cobrado. Porque que dado é esse? Quem gerou esse dado? Quem está acessando esse dado? Quais são os valores? Quais são os domínios? Agora eu trago esse papel também para uma posição de evidência. Porque projetos de IA sem responsabilidade, eles não existem. Eles vão falhar no final. Não é só usar o Postgres com todos os seus recursos, criar vários modelos, utilizar todos os dados que eu tenho disponível para entregar um projeto de IA. Um projeto de IA ele tem várias etapas. E etapas de validação, etapas de teste, etapas de análise dos dados, etapas de acesso aos dados, etapas de documentação, versionamento, entre outras. Porque, no final, todos garantem o entregável. Até porque, né, até agora, pareceu que a responsabilidade era nossa. E não. Nesse mundo de IA tem uma vantagem. A responsabilidade é compartilhada. Não é só do cara que faz o algoritmo, não é só das meninas que vão disponibilizar os dados, não. Todos têm participação e todos têm que ter voz ativa nesse processo. Por quê? Por conta também dos vieses. Se eu vou disponibilizar os dados, talvez eu não tenho todas as visões do mundo, mas se eu chamar outras pessoas de outras áreas, com outras vivências, elas têm sempre visões a colaborar. Então, quanto mais diversa é a equipe que recebe, que solicita e que usa esses dados, mais chance de sucesso eu tenho. Uma coisa importante. Em algumas empresas, acontece muito de te chamam para um projeto de IA pagando uma fortuna. Isso é legal. Eu gosto do pagar uma fortuna. Quando você vai analisar a estrutura da empresa, ela tem um DBA que ela paga 2 horas a cada 6 meses, e só. E ela fala assim, então, se vira aí, ó, você está com acesso ao banco, se vira, faz um algoritmo e me entrega aí um sistema utilizando IA generativa ou usando machine learning, enfim. Essa sobrecarga de funções, ela sempre vai dar errado. Porque o time que mexe com o banco de dados, mexe com o banco de dados. O time que está criando os algoritmos, cria os algoritmos. Todas as vezes que eu crio sobrecarga de funções,
em algum ponto vai dar errado. A não ser que você tenha contratado o gênio que consegue dar conta de tudo. Mas dificilmente somos pessoas normais e isso quase nunca acontece. O ponto é que cada vez mais nós somos necessários. Cada vez mais precisamos de bancos de dados bem estruturados, bem administrados, bem governados, com dados de qualidade, para que os projetos de IA existam efetivamente e saiam da prancheta. Quem já viu aqui projetos bons de IA em produção? Tá bom, tá bom. Eu fui genérica na esperança, assim. Tipo, critério de bom. Ele é bonitinho e funciona? Tipo, olha lá, não, só está piorando. Não, olha só, olha a minha história trágica. Por que, que eu não vim ontem no meu voo direitinho para chegar aqui cedo? Eu estava conversando com um professor para fazer o doutorado. E aí, claro, quero fazer doutorado em IA, porque IA é top e vai ser legal. E aí fui conversar com o professor e o professor super zen virou para mim e falou assim, tá, e o processamento desses dados? Aí eu pensei, isso é básico, processamento desses dados. Primeira ilusão. Aí, dados de gás carbônico. Ele falou assim, você trabalhou com modelagem, né? Então, seria uma boa você criar um modelo para dados de gás carbônico vindos de um experimento na Amazônia. Aí eu saí pensando, vai ser legal o projeto. Parei 10 minutos para olhar. Aí depois eu tive que me aprofundar mais. Quando eu comecei o plano de pesquisa, eu falei assim, nossa, que legal, né? Eu estava querendo tanto, vou mudar o mundo usando IA. Não, eu tenho que mudar o mundo disponibilizando dados. E lendo, tipo, como que eu vou modelar esses dados? Como que eu vou disponibilizar esses dados para os outros times? Como que eu garanto que os times ao redor do mundo entendam os meus dados? Como que... E eu pensava, cara, isso estava tão claro na minha cabeça 2 segundos atrás. Então, legal, IA é bacana, me dá várias possibilidades, mas eu acho que nunca foi um forte da área de TI levantar os requisitos de forma correta, ter times diversos para trabalhar, fazer testes, garantir que tudo está efetivamente funcionando, ou, pelo menos, abraçar a responsabilidade de o chat GPT, quando você usa, está lá escrito embaixo, ele pode errar. Ele não considera várias coisas, e tem umas coisas muito interessantes, assim, que ele conta umas mentiras muito convincentes, cara, que são engraçadas no final das contas. Porque é até onde vai a nossa necessidade de automatizar, de mudar. Coisas que são bacanas de perguntar são futuro do Postgres. Cara, ele vai citar várias coisas e você pergunta, tá, quem falou isso? É um ponto intenso, porque existe uma série de tarefas que nesse momento, elas ainda não podem ser delegadas para a inteligência artificial. Talvez daqui a alguns anos, talvez. Atividades relacionadas, por exemplo, à administração do Postgres. Tem muitas. Vou colocar lá, analise esse esquema, diga quais recursos devo usar, sugira índices. Cara, provavelmente a gente vai ter problemas nesse tipo de análise. Outro ponto também é o quanto custa. Porque algumas empresas querem fazer esse tipo de automatização para diminuir o custo. Aumenta o risco. E aí tem essa comparação. Por outro lado, as novas gerações, elas vão cada vez mais demandar por inteligência artificial.
porque é o dia a dia delas. Então, a gente volta para o problema de precisamos de dados de qualidade para que essa nova geração não aprenda já de forma incorreta, de forma enviesada. Mas eu tento ver vantagens nessa nova geração. Outro dia, o sobrinho do meu namorado me pergunta o seguinte: tia, você me segue no YouTube? Aí eu já pensei, pô, ele tem 7 anos e está me infernizando. Eu falei, não, e não vou te seguir. Ele, por quê? Porque você é chato. Não, você já conta a verdade. Eu achei que a criança ia parar de me perturbar, mas não parou. E aí ele virou e falou assim: tia, deixa eu entrar no meu YouTube no seu celular. Eu falei, peraí, você vai colocar a sua senha no meu celular? Aí ele, vou, você não vai roubar meus dados? Aí eu parei e falei, cara, ele sabe, ele usou o termo, você vai roubar meus dados. Eu falei, quem te disse? Vou vender seu YouTube com 10 seguidores, vou ganhar uma grana e você nunca mais vai acessar. Aí depois eu fui conversar com a mãe dele. Eu falei, olha, se ele tem o raciocínio de acessar no meu celular porque eu sou confiável para ele, ele pode ter esse mesmo raciocínio na escola. Aí eu fiquei pensando, o máximo que minha mãe me falava era não empresta seu caderno. Agora eles já falam já tem que ter esse cuidado de ser. Ah, outra coisa também foi o jogo do tigrinho. Minha enteada chegou e falou assim: posso, tia, clicar nesse link? Vai me dar R$ 50 no jogo do tigrinho. Eu falei, pronto. Vai. E aí eu fui ver, ela realmente recebeu uma mensagem que era totalmente automática para clicar lá num link. E ela estava toda feliz que ela ia ganhar R$ 50 no jogo do tigrinho. Mas você já muda, né, a visão do que você vai explicar. Por outro lado, tem alguém gerando dados de forma automática e disparando para qualquer público. E no caso das crianças é muito divertido, cara, porque eles surgem com várias assim muito. A inteligência artificial ela traz possibilidades muito bacanas. Por exemplo, eu não escuto de um lado. E aí eu passei 25 anos com metade do mundo falando por que a Dani é surda. Porque nenhum exame conseguia determinar como que eu aprendi a falar e por que eu tinha perdido a audição. E aí, depois de milhares de anos, num exame de imagem, um médico descobriu que eu tinha uma má formação cerebral e, por isso, eu não escutava. E não adianta colocar implante, não adianta colocar nada, porque eu não vou escutar. E como que ele descobriu a má formação? Porque outros médicos já tinham visto, quando ele comparou com uma série de outras imagens. Só que isso demorou pra caramba. Se fosse hoje, cara, até não, acredito que o ChatGPT eu conseguiria jogar os exames e já ia mostrar que tinha essa diferença no meu cérebro. Então, acontecem várias coisas fantásticas. O problema é o quão específico e com quais dados. E essa parte muito específica, ela é muito legal. Porque quando eu tenho um projeto de IA que ele está bem definido, que ele tem um escopo e que eu sei para quem esse projeto vai ser, com quem esse projeto vai ser usado, a chance já dele ter sucesso é muito maior. E aí começam as necessidades de quais recursos eu vou utilizar, por quanto tempo, de quanto em quanto tempo eu atualizo os dados, que são as nossas tarefas já cotidianas. E aí a gente combina um pouco das tarefas cotidianas com os desafios de um novo momento, com novos usuários, novas necessidades e novos recursos, onde eu vou precisar combinar tudo isso sem desestabilizar o que eu já tenho. E essa é uma das grandes chaves. Eu não posso desestabilizar o que eu já tenho. Então, uma coisa importante é que eu preciso saber pedir.
Eu preciso saber especificar para que eu consiga entregar, porque senão qualquer coisa que eu recebo está valendo. Se os dados estão ruins, se os dados têm vieses, se os dados não estão sendo usados para a finalidade proposta. Então, o objetivo é, eu sei pedir, então eu sei o que eu vou receber. E aqui, uma coisa que tem muito a ver com o que você falou, é que a gente está mudando. As necessidades estão mudando. Os usuários estão mudando, a quantidade de dados. Então, não dá para brigar com a evolução, mas dá para ser criterioso em como nós vamos evoluir, o que nós vamos usar, e tomar muito cuidado com as fake news assim, que aparecem, tipo, o Postgres vai ser um banco de dados autônomo, todos os DBAs vão ser demitidos, esse tipo de coisa. Porque não é dessa maneira que as coisas estão caminhando. Muito, muito obrigado. E sigam evoluindo. Vamos seguir juntos evoluindo.